Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também vamos agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, que ainda passamos com tantos problemas. Até temos ainda a pandemia, outras doenças infecto-contagiosas e também conflitos, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Enfim, vamos também agradecer os nossos mentores individuais pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada, e junto com eles vamos fazer aquela prece que Jesus nos ensinou, a oração do Senhor, ou que chamamos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Bem, então hoje nós temos o estudo da lição 165, o tema 165, cujo título é Não Duvides, e é uma mensagem de Tiago, que diz assim: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então Emmanuel pega esse pedacinho dessa mensagem de Tiago e traz essa mensagem para a gente aprender a não duvidar. Aliás, se a gente for perceber, em março deste ano, nós estudamos o tema 128, que é não rejeites a confiança. Ou seja, não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Isso está em Paulo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Ou seja, não lances fora a confiança que te alimenta o coração. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Então as lições estão assim ligadas, porque duvidar e confiar, Então Emmanuel vai nos incentivar a sempre confiarmos, a sempre termos essa confiança em Jesus e suas mensagens, e não desanimar e nem duvidar. Então essa mensagem de hoje, que nós vamos estudar aqui, a lição 165, diz assim: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida te interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante dos teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação desse ou daquele, nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o positivo da confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e esqueçamos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então essa mensagem de Emmanuel, baseado nas palavras de Tiago, e é claro, também de Paulo, que Paulo também pede que nós
não desistamos, né? E que também não tenhamos essa dúvida. Então é por isso que nós falamos, né? De duvidar e de confiar, ou seja, a dúvida e a confiança. Então, se a gente for conceituar, duvidar e dúvida e relembrar os conceitos que nós já estudamos, né, de confiar e confiança, a gente vai perceber que a incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou realidade de um fato, hesitação entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação. Dúvida indica um estado de incerteza em relação à realidade, ou hesitação entre duas coisas. Então nós não podemos hesitar, não podemos duvidar. Em alguns casos, a dúvida pode ser sinônimo de suspeita de ceticismo. Quando uma pessoa tem dúvida sobre alguma coisa, normalmente procura alguém que possa esclarecer essa dúvida. Então é aquele sentimento de incerteza ou de desconfiança a respeito da verdade de um fato ou de uma afirmação. É uma hesitação, é uma indecisão. Na Bíblia, a dúvida pode ser vista como uma falta de fé ou confiança em Deus, uma incerteza sobre a verdade ou uma hesitação em acreditar nas promessas divinas. E aí, confiança? Então a gente pode relembrar o que nós já falamos, né, sobre confiança. Confiança, aquele que acredita na sinceridade de algo ou de alguém. É a crença na retidão moral, no caráter, na lealdade de uma outra pessoa. É a fé que se deposita em alguém. Então, acreditar plenamente com firmeza. E esse grau de confiança entre duas pessoas ou mais é determinado pela capacidade que elas têm de prever o comportamento de uma e de outra, né? Então tem como base experiências passadas que corroboram, né, um padrão esperado. Então nós vamos entender realmente que nós temos que, logicamente, confiar em Deus, confiar nos nossos mentores, confiar nos nossos anjos de guarda, para que a gente possa estabelecer essa relação com Deus, né? Por isso é que Jesus trouxe aquela mensagem que fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Como é que a gente se ajuda? A gente se ajuda tendo confiança, a gente mesmo, nos mentores, nos amigos que nos acompanham. Então é preciso entendermos realmente que a confiança é baseada no conhecimento, né, e na identificação. Porque para a gente ter essa convicção, para a gente ter essa resolução, nessas crenças que muitas vezes surgem para nós, nós temos que ter o quê? Primeiro, a fé, né? E realmente confiar. Então, e sempre a gente aprende sempre, né? Que nós devemos ter a autoconfiança, que é um termo simples que significa confiança em si mesmo e nas próprias habilidades, nas próprias forças, nas próprias qualidades, nos julgamentos. Quando você possui a convicção de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Então essa palavra de crer, na língua grega, não é meramente acreditar, mas sim depositar confiança no Cristo, como nosso Salvador que nos dá a vida eterna. E por isso é que os hebreus cristãos estavam sendo tentados a rejeitar essa confiança. Por isso essa carta que nós temos é cheia de comparações entre o sacerdote levítico e o do Cristo, né? Então a palavra do Senhor diz que a fé é acreditar naquilo que não podemos ver. Então existia muitos problemas entre os hebreus, né? Porque existe aquela mistura, né, dos crentes que estavam ali. Por isso é que Paulo sempre trazia a mensagem deles terem confiança, acreditar em Deus, né, em Jesus, para seguir adiante. Então essa mensagem que vem de Tiago também, que nós não devemos duvidar, né? Porque se a gente duvida, a gente vai acreditar no quê, né? Então a carta, se a gente for contextualizar, pegar não só esse trechinho aqui que nós lemos, que está aqui na lição 65 de Tiago, mas pegar todo o capítulo que está lá em Tiago, a carta 1 de Tiago, ela estuda o comportamento dos cristãos, né? E duas decisões em conformidade com a fé que eles demonstram. Por isso ela começa com uma série de conselhos úteis à vida cristã.
Seu propósito é o quê? É fortalecer os cristãos a suportarem as dificuldades resultantes da vida, né? Entendendo que muitos de nossos problemas podem ser resolvidos com uma boa gestão de nossas decisões. Por isso devemos rogar sempre o quê? Sabedoria, né? Sabedoria a Deus, empregando a fé sem duvidar. A palavra crer, né, na língua grega, não é meramente acreditar, como nós já falamos, mas sim depositar a confiança em Cristo, como o nosso Salvador, que nos dá a vida eterna. Então, do versículo 1 até o versículo 4 dessa mensagem de Tiago, fala do quê? Fala do sofrimento e perseverança. Do versículo 5 até o 8, né, que nós estamos lendo, o versículo 6, fala de sabedoria e de fé. Então eu peguei todos os versículos aqui para a gente realmente fixar isso, né? O versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Então Tiago dá início à sua carta com as mesmas considerações do apóstolo Paulo. Ele se considerava servo de Deus e do Senhor Jesus. A apresentação de Tiago é bem sucinta, né? Isto porque ele não enfrentava os mesmos problemas que o apóstolo Paulo. Logicamente, Paulo lá em Hebreus ele tinha muitos mais problemas, né? Junto com os gentios. Então, Paulo, que tinha o seu apostolado contestado por grupos judaizantes, né? Os destinatários das cartas são identificados como sendo as 12 tribos que estavam dispersas. O apóstolo Pedro também nomeia os destinatários de sua carta de forma semelhante. Tal nomeação, então, não se refere somente ao povo de Israel, né? Antes a todos os cristãos, sejam eles judeus ou gentios, que estavam dispersos pelo mundo à época, né? Então, quando Tiago identifica os destinatários como sendo os cristãos, isto é, ele dá um parâmetro quanto à interpretação mesmo, né? Utilizando a linguagem própria aos evangelistas. Ele escreve às pessoas que já eram crentes e que conheciam o Evangelho. Então, no item 2, ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, né? Então, Tiago conclama que nós devemos ter alegria, mesmo estando em provações. Nesse versículo, tentação, o que é? É prova. Então, não é uma oferta para a prática de uma conduta pecaminosa, né? Mas as argumentações desse capítulo iniciam-se com o versículo e caminha para um clímax no capítulo 2. Tiago centra a sua argumentação na tentação. Tentação como sendo, logicamente, essa prova, né? No 3, ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Opera a paciência. A alegria é certa quando aquele que é provado conhece precisamente o que a fé provada pela paciência, né? A tentação é uma maneira de se pôr a fé em prova. Já no 4 ele diz assim: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar a coisa alguma. Ou seja, Tiago solicita aos cristãos que sejam pacientes, visto que a obra perfeita da fé é a perseverança. Isso está em várias situações. A gente pode ver em Hebreus, podemos ver em Tiago, né, também. Então, quando o cristão é provado, ele possui elementos para examinar-lhe a si mesmo, né? A paciência se evidencia com a prova da fé. Aí a gente chega no versículo 5, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá literalmente, e não o lança, né, em seu rosto a ser lhe dado. A sabedoria que Tiago faz alusão neste versículo está ligada à paciência do versículo anterior. Se o cristão tem paciência, ele é perfeito e completo, visto que nada lhe falta. E aí ele vai fazendo essas considerações, né? A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E aí chega nesse versículo que nós estamos estudando, né?
Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. A gente lembra até aquela música, né, do Lulu Santos, lá quando ele fala como uma onda no mar, né? Que a vida é assim, né? É um ir e vir infinito, né? Então, mas tudo passa, tudo passará, como diz lá na lei. Então o cristão deve pedir a sabedoria de Deus com fé, ou seja, sem dúvida alguma, quanto àquele que concede, literalmente. O Tiago faz a primeira comparação em sua carta. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma a outra parte. Ou seja, aquele que duvida é inconstante em todos os seus caminhos, e não só quanto ao que pede a Deus. A comparação de Tiago com a onda do mar está para o homem para que ele dobre, né, o seu coração, e não para o que se pede a Deus. Tiago deixa de enfatizar a aprovação e passa a concitar a fé de todos os ouvintes. Então isso aí foi só a conceituação que está na mensagem de Tiago, né, na mensagem que ele nos traz. Agora, começando essa reflexão toda, a gente vai perceber, logicamente, que essa mensagem toda pede de nós que nós não tenhamos dúvida, que nós tenhamos confiança, né, em tudo o que ocorre a nós. Então, refletindo nas palavras de Paulo e Tiago, que nos fala de fé, obediência e confiança em Deus, né, confiança em Deus, não dúvida. Mais uma vez, ele nos convida a não desanimar nunca, apesar das aparências de derrota. Jesus, como mestre divino, o mundo é o nosso educandário, essa escola, né, que nos revela que devemos seguir sempre no caminho do bem. Não podemos, pois, rejeitar a fé e a confiança, mesmo passando na terra pelos processos educativos, né, vamos dizer assim, que são as aflições que todos nós passamos. Temos que lembrar da imortalidade, que é a nossa divina herança. Por onde formos, sigamos com a alma como aquela fonte de compreensão e serviço, sendo generosos, otimistas, né? Sem dispersar, nem rejeitar a confiança. Então, a gente aprende sempre, né, que confiar é orar, e orar é confiar. Então, essa lição nos fala de fé, confiança e obediência a Deus. No Salmo 37, nós temos a mensagem dos versos de 3 a 5, que diz assim: confia no Senhor e faze. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, que te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então nós vamos perceber realmente que essa mensagem nos leva justamente a confiar sempre, né, e não duvidar, né, em nenhum momento, ter sempre essa certeza, né, essa confiança em nós. Vamos substituir a confiança por fé, né, ter essa fé realmente, né. Então é por isso que eu me lembro que a gente tem que buscar realmente ter essa condição em nós, né? O Haroldo Dutra, ele foi estudar esse mesmo título, né? Esse mesmo trechinho aqui, ele disse o seguinte: ele disse que nós devemos avançar sempre sem vacilações, ou seja, sem dúvidas, né? Que é a mensagem que está aqui. E ele diz assim, amar, aprender a servir infatigavelmente, eis a fórmula para caminhar com êxito, avançando sem vacilações. Com essa advertência, Emmanuel, né, nos convida a galgar as culminâncias de elevada montanha, a fim de contemplar a jornada humana em sua essência espiritual e divina. E conscientes de que o melhor está sempre acontecendo, embora nem sempre o que é bom seja agradável, segundo a pauta das convenções a quem prefere estacionar nas planícies. Esperar também é buscar, e aquele que busca ardentemente
se nutre de esperança e fé, vigiando-se para não duvidar de que a providência, né, divina, né, está sempre a nos atender. Então, não duvidar, nós não podemos duvidar. Então, se incumbirão de trazer para o nosso roteiro aquilo que buscamos, caso a sombra da dúvida não se interpuser entre a nossa necessidade e o poder supremo do Senhor. Nem sempre o auxílio surge de modo palpável, mas invariavelmente se manifesta em nós mesmos, no mundo íntimo, em nosso coração, como certeza. Então, certeza de amparo, certeza de assistência, certeza de amor, certeza de êxito, né? Agora, se a dúvida de si próprio não ofuscar essa luz divina. Então, é por isso que a gente vai perceber que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo 19, né? Que nos fala da fé transporta montanhas. Essas colocações do Haroldo, inclusive, foi baseada nesse capítulo. Porque nós sabemos, né, que nós temos a fé humana e a fé divina. Então, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em estado de germe no seu íntimo. A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então é por isso que a gente aprende, né, nesse capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas. E nos fala do poder da fé, e no item 12 nos fala sobre a fé humana e a fé divina. A fé humana ou divina, ela vem conforme o homem aplica suas faculdades, ou a satisfação das suas necessidades terrenas, ou as suas aspirações celestiais e futuras. Então esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo explica muito bem essa condição, né, de fé humana e fé divina. Então, para a gente... É o Papai Noel, é para perceber. Entende? E aí, então, estamos num clima de Natal, né? Por isso que nós temos que ter fé, confiança e não duvidar realmente, né? Nesse momento assim de harmonia, né? De entendimento que o clima de Natal nos traz nesse momento, né? Onde todos nós vamos fazer esse balanço assim do ano que passou, né? E logicamente projetar, né, as nossas expectativas para o ano que vem. E essas expectativas não podem ser com dúvida, né? Tem que ser realmente com fé, com confiança realmente que vamos nos melhorar, que as situações vão melhorar. Tem muita gente que a gente liga a televisão, a gente vê um monte de videntes falando só coisa ruim que vai acontecer. Mas nós temos que acreditar realmente que Deus, nosso Pai amoroso, Ele que está, né, cuidando de todos nós. E é por isso que Jesus falou, né, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é ter confiança, né? É não duvidar. Então é por isso que, finalizando assim essas nossas considerações, que o amor, que a humildade esteja sempre presente em nossas tarefas, em nossas atividades. Pois a gente sempre aprende, né? Amar vale a pena. O amor deve ser preservado em nossos lares, com nossas famílias. Devemos apertar mais esses laços de família e sociais, né? Necessários ao progresso. Então não podemos duvidar disso, e sim acreditar sempre. E nesse mês, como eu já falei, comemoraremos junto aos nossos familiares e o natalício de Jesus, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso amigo e o nosso consolador de todos os dias, né? Então não podemos duvidar, mas sim acreditar. Acreditar que temos a necessidade de termos essa fé e confiança em Deus. Não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, com amor, com fervor, com humildade e beneficência, né? Por isso o alerta de Emmanuel: não rejeiteis a confiança,
e não duvides. Então, nesse clima natalício que está se aproximando, queremos dizer o quanto, né, a instituição Amélia Rodrigues, estamos gratos e felizes, né, por ter vocês ao nosso lado aqui na instituição. Todas as comemorações que acontecem nesta data, né, aquecem nossos corações. Agora é a hora de renovar ânimos, de manter os nossos sonhos vivos, momento de refletir sobre tudo que passou, todos os desafios superados e as conquistas alcançadas. Teremos as confraternizações junto de amigos e familiares, por isso que nós assistimos aquele vídeo, né, início, né, da instituição, e os depoimentos das pessoas que participaram ativamente aqui há tanto tempo atrás, né? Então, desejamos que neste Natal estejamos rodeados de amor e esperança, que o Ano Novo traga muita felicidade e realizações. O Natal é uma época de renascimento, de agradecer por todo o carinho, né, recebido e mostrar gratidão a todos que sempre estiveram do nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis, onde muitas vezes a gente chegou a duvidar, né? Mas mais um ciclo vai chegando ao fim e esse é o momento ideal para fazer planos, acertar o prumo para continuar no caminho certo e conquistar tudo o que nós queremos. Nós, da Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, agradecemos sua parceria, sua confiança e assiduidade. O Ano Novo é o momento de renovar sonhos para o novo ciclo, traçar metas e focar nos resultados. Por isso nós queremos agradecer sua confiança, desejamos um novo ciclo repleto de alegria, felicidade e muitas conquistas. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos, sempre com muita confiança, sem duvidar. Então, é momento de paciência, serenidade e confiança em Deus, nosso Pai, para que a solidariedade, que é a base da caridade, nos mantenha unidos no propósito de servir com Jesus. E a gente sempre aprende, né? Por que duvidar? Jesus é o recurso maior das nossas vidas. Então eu finalizo com uma mensagem de Maria Dolores, onde ela fala que Jesus é o recurso maior que nós temos. E ela diz assim, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa. Quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial. Pois não há coração que respire e que nem sobreviva aos golpes do veneno. Mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor. Mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática, né, do seu Evangelho. E, logicamente, junto com todos os nossos mentores, nós encerramos com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Então, confiar sempre. E vamos rejeitar a desconfiança, né? Não duvidar jamais.